Boa noite, pessoal. Só um minutinho que eu tô me ajeitando aqui. Já vamos começar aqui. Certinho? Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Yuri. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. E o senhor? Graças a Deus também, tudo ótimo. É um prazerzão estar aqui com você. A sua Prazer sempre o meu. disposição. Eu tenho algumas coisas para surpreender, mas na sequência. Opa, sempre o pessoal gosta. O pessoal que segue, me acompanha aqui, segue o senhor com certeza, adora todas as suas explanações, nossos bate-papos. O último que a gente teve no YouTube foi já tem um tempo já, estavam precisando ter esse papo de novo, né? Ótimo. Eu fico muito feliz do senhor ter aceitado o convite mais uma vez para a gente trazer um pouquinho sobre alguns aspectos mais históricos, né, das nossas especialidades, da medicina legal e da psiquiatria forense, né, que, como o senhor, melhor do que ninguém para nos explicar a sua relação histórica e tudo que tem por trás disso, e a gente chegar até os dias atuais, né. O Dr. Guido até dispensa comentários, como eu costumo dizer, meu, foi praticamente um tutor da minha formação desde o início da faculdade. Eu tenho uma satisfação imensa de dizer isso. É um veterano meu de Faculdade de Ciências Médicas de Santos, da terceira turma, né, Guido? Psiquiatra forense de renome, autor do Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal, que eu consulto diariamente na minha prática com muita satisfação, além de muitos outros livros. E um dos mais atuais, inclusive, já recomendo, que é A Decadência da Psiquiatria, que é muito interessante, muito bom esse livro. Recomendo fortemente. Meu amigo, fique à vontade para a gente começar aí. Gostaria que você me falasse assim, um pouco do que a gente tem de surgimento, né, dessas especialidades. O que veio primeiro, né? A medicina legal, a psiquiatria forense, como é que foi essa situação que o senhor pode dizer para a gente? Tá, muito bem. Bom, primeiro eu também quero falar da minha satisfação de estar aqui com você, Yuri. Que eu me lembro de você desde o primeiro ano de faculdade. Você já tinha uma, eu vou chamar de militância, mas não é isso, é um carinho pelo estudo, pela formação de grupos, daquelas reuniões que você fazia científicas, as palestras. E você, muito obrigado, você sempre me prestigiou, desde o seu primeiro ano de faculdade, que você me convida. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e agora você já formado, eu acho que há uns 5 anos, mais ou menos. Mais Verdade, ou menos. verdade. 5 anos. Você continua me chamando, e para mim é sempre um prazer muito grande, por um motivo simples, não é modo de falar, é simples, porque você gosta do que você faz. Você Perfeito. gosta da medicina, você é dedicado, você faz com carinho, com amor. E isso, para mim, tem grande valor. Porque você é um médico jovem e o futuro está na mão dos jovens, dos médicos jovens, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, vamos esquentar a nossa conversa, porque eu tenho umas coisas para surpreender. Falando Boa. um pouquinho de história, eu sei que você é ligado na medicina, aliás, você é medicina legal, é a sua área, desde sempre foi, né? E a minha é a psiquiatria forense. Então, como é que é a liga da psiquiatria forense com a medicina legal? E assim, pinceladas muito rápidas. Você também conhece bem a história da medicina legal, melhor do que eu. Eu Imagino. sou ligado à psiquiatria forense, mas como ambas estão relacionadas, vamos começar a passos largos para chegar até os dias atuais, mas começou tudo no primeiro grande código que a humanidade conheceu, que é o Código de Hammurabi. Né? O Código de Hammurabi é aquele código maravilhoso que tem aquela lei chamada Lei de Talião.
olho por olho, dente por dente. Agora, por que que é maravilhoso? Né? Parece uma coisa meio grotesca, né? Você me tira um olho, eu tiro um olho seu, você me tira um dente, eu tiro um dente seu. Parece uma coisa meio grotesca, mas não é. Foi um grande salto da humanidade, porque até o Código de Hammurabi era uma vingança não proporcional. Por exemplo, se alguém me tirava um olho, eu entrava lá na casa dele e podia matar, que estava tudo bem. Né? Se alguém roubasse alguma coisa minha, eu ia lá, acabava com ele, roubava tudo que eu queria e também estava tudo bem. E no Código de Hammurabi, o grande salto foi justamente essa vingança regulamentada, né? Proporcional. Então foi muito bom. E interessante que consta já os primórdios da medicina legal, mas como eu faço psiquiatria forense, eu também achei o início da psiquiatria forense lá no Código de Hammurabi. Eu não me lembro mais o artigo, eu acho que é o 275, salvo engano, que diz o seguinte: se se alguém comprar um escravo e ele tiver epilepsia, você pode devolvê-lo. E epilepsia é a doença mental mais antiga, a que nunca mudou de nome e que continua aí com seu polimorfismo incrível. E por que que chama epilepsia? Porque o antigo, naquela época do Código de Hammurabi, 2000 anos antes de Cristo, o que que acontecia? Quando uma pessoa dita normal, ela se deparava com um doente mental e não sabia o que era. Ele estava alucinando, delirando, ou tremendo no chão. Então ele deu o nome de possessão demoníaca. E epilepsia, o que quer dizer? Epi é o que está acima. Por exemplo, epílogo, acima do fim. Epígrafe, o que está em cima na folha. E lepsis é abater. Epilepsia é abater por cima, porque os antigos pensavam que o diabo vinha, entrava por cima, abatia e ficava sacudindo o indivíduo no chão. E tinha a possessão demoníaca incompleta, quando o diabo entrava, pegava o pensamento, o sentimento, a intuição, a percepção do indivíduo, e que são as psicoses, né? E também ficava fazendo as suas diabruras. E eu também acho que tinha terceiro tipo, que era do homem votado, o bruxo, o homem ruim, votado ao diabo, que seriam as personalidades psicopáticas, os condutopatas. Né? Bom, pois bem, esse daí ficou indo, foi indo, aí entramos já na Idade Antiga, Lei das 12 Tábuas, já tem grandes disciplinas sobre boas disciplinas sobre a medicina legal e a psiquiatria. Eles falam do mentecapto, mente captada sempre pelo diabo, né? E assim vai indo, e eu já estou passos rapidíssimos, né? Rapidíssimos. Assim, saltos de 500, 600 mil anos. Mas né? é assim, né? Mas é assim. E aí nós entramos na Idade Média, onde começam as primeiras disciplinas fortes da medicina legal. E um dos nomes que não pode ser esquecido na medicina legal, não existia o nome psiquiatria forense ainda, mas existia a medicina legal. E era tudo dentro do corpo da medicina legal que aparecia justamente as disciplinas sobre a psiquiatria forense. Um deles foi Ambroise Paré. E Ambroise Paré, eu falei que eu ia surpreender você, né? Olha, eu tenho as obras completas aqui, viu? Eu não acredito. Mas eu vou surpreender ainda mais. Meu Deus. Pois é. Isso é uma bíblia. Não, são 4 volumes. Olha que beleza. Mas esse ainda não é a grande surpresa que eu vou fazer. Esse daqui é de 1840, mas são as obras completas. É uma beleza. É uma beleza da medicina legal, é um clássico. Sem dúvida. Bom, aí vai indo. Eu estou sempre a passos largos, porque eu estou querendo chegar numa grande surpresa agora para você. Aí, o que acontece? É editado no mundo, é editado o primeiro livro, vou chamar até de primeiro tratado de psiquiatria forense. Ele nasce, esse livro, esse primeiro
tratado de psiquiatria forense, ele nasce no ventre da medicina legal. Ou seja, a medicina legal é a mãe que gestou a psiquiatria forense. E quem faz esse livro é o grande Paulo Zakia. O Paulo Zakia, ele faz, durante a vida dele, ele ficou escrevendo, ele escreve alguns livros que são divididos em tomos, e no livro segundo, ele escreve Dos Males da Razão. O livro de Paulo Zakia, ele ficou 250 anos dando as cartas. E agora eu vou te surpreender, porque eu sou o único no Brasil, modéstia à parte, eu falo com orgulho, acho que não tem, pelo menos eu não sou. Eu tenho Paulo Zakia. Meu Deus do céu. Paulo Zakia no original. Olha, eu vou pegar... Nossa. Olha que beleza. São 3 tomos, tá certo? São 3 tomos. 3 tomos, mas são 10 livros, 9... 7, 8 livros, eu não me lembro mais, mas são 3 tomos. Olha o danado aqui, ó. Nossa puro pergaminho, olha, com os... olha. Que relíquia. Nossa Senhora. Não, esse daqui é aquilo que a gente chama de babá. Né? Olha, olha totalmente. Olha. Meu Deus do céu. Aqui eu estou mostrando pela primeira vez aqui. Ó, exclusividade. Ele está dando a imagem invertida para você ou certa? Ele está dando a invertida, mas não tem dá jeito. Pra... Mas acho que dá pra... Olha, e aqui, olha que coisa maravilhosa que é isso, a imagem invertida. Olha que beleza. E meu Deus. Aqui no livro segundo, que é aqui para Libre Primus, depois livro segundo. No livro segundo tem Dos Males da Razão. Sim. E nesse Dos Males da Razão, esse daqui é o grande, a Questões Médicos Legais de Paulo Zakia, é uma coisa fantástica. E ele tem toda ele fala dos ébrios, dos mentecaptos, dos retardados mentais, e assim vai. É muito interessante mesmo. E ele fica 250 anos, até a virada, praticamente, na psiquiatria forense, praticamente a virada do século XIX para o século XX, ele fica dando as cartas até chegar Krafft-Ebing, que separa, que corta o cordão umbilical da medicina legal com a psiquiatria, porque ele nasceu no ventre, a psiquiatria forense nasceu no ventre da medicina legal. Ele corta o cordão umbilical e faz o primeiro tratado moderno de psiquiatria forense. E a medicina legal segue seu rumo, ligada sempre também com cadeiras na psiquiatria forense, e a psiquiatria forense vai se individualizando. Vai chegando a passos largos. E depois, o que acontece? Pleno século XXI, eu não estou falando isso por uma forma apenas de falar, eu estou falando sério mesmo, porque eu sou mini colecionador de livros raros, adoro ler, tenho uma biblioteca razoável lá no meu consultório. Vem um livro que eu recomendo àqueles que querem estudar medicina legal, porque ele é prático, didático, objetivo, claro, distinto e adequado. Eu não sei se você conhece, é esse aqui, ó. Mas, pelo amor de Deus. Eu tô falando... Aí você me pegou de surpresa. Conheço um pouquinho esse livro. Conhece um pouquinho? Você conhece o Yuri Trunkle? Conheço um pouquinho. Então, e olha, não é brincadeira, porque eu li inteiro, óbvio. Mas olha, onde você abre, você vê riscados. Tá vendo? Sim. Você vê riscados. Onde você abrir, você vai ver, olha aqui. Tá, eu faço marcações minhas, como, por exemplo, essas pequenas marcações. Sim. É um livro muito bom, é muito didático, muito prático. Que honra ouvir isso. E eu acho que vale a pena as pessoas que vão se dedicar à medicina. E é muito sério. Se não fosse, eu falava. Yuri, você... Tenho certeza. Eu não iria trazer aqui para conversar enfim, não iria fazer isso jamais. É muito bom, eu recomendo mesmo. Bom,
feita a história. Agora você que pergunta, você que fala. Depois de tanta surpresa, assim, que eu não imaginava nunca, imagina, uma honra dessa, pelo amor de Deus, fico lisonjeado. Aliás, eu até acho que cabe fazer essa colocação, que eu te faço até um convite barra proposta. Se eu tiver a satisfação de ter mais edições, eu gostaria muito que o senhor fizesse o prefácio da próxima edição. Seria uma honra inenarrável para mim, se o senhor puder fazer isso. Para mim, eu ficaria muito feliz. Já fico muito honrado de poder te entregar esse livro e ainda o senhor ter me privilegiado dessa forma, imagina. Fico muito feliz. É um convite irrecusável. Eu conheço você desde o primeiro ano de faculdade, então eu sei o que eu estou falando. Eu não falaria isso para qualquer pessoa mesmo. De verdade, Yuri. Obrigado. Mas obrigado, meu amigo. Está passando por um momento na perícia. Eu falo sempre da psiquiatria forense, tá certo? A medicina legal, ela, embora esteja coligada, é uma outra área de atuação, completamente diferente. Mas nós estamos passando na perícia por problemas gravíssimos. Gravíssimos. Concordo. Por quê? Existe, na psiquiatria, parece que a psiquiatria ela é terra de ninguém. Ou seja, todo mundo sabe o que é depressão, todo mundo sabe o que... Mas não é verdade. Não é verdade. A psicopatologia, ela é absolutamente clara, absolutamente precisa. Né? Falar, mas a gente não sabe onde termina a doença mental e onde começa a normalidade mental. Sabe sim, e sabe muito bem o que é doença mental, o que é zona fronteiriça e o que é normalidade mental. Claro, isso fica para os especialistas. Agora, parece que é terra de ninguém. Parece que doença mental, normalidade mental, é tudo uma coisa só. Então, todo mundo é depressivo, todo mundo é bipolar, todo mundo tem déficit de transtorno da atenção e hiperatividade. E se tiver mais de 65 anos, você está arriscado a ter Alzheimer se tiver um lapso de memória. E não é absolutamente nada disso. Infelizmente, essa decadência da psiquiatria ocidental, absolutamente decadente, ela contaminou a psiquiatria forense, óbvio. Então, o que está acontecendo, que é uma para mim é triste falar isso para você, mas existe, pela falta de poucos psiquiatras de formação, existe uma improvisação de psiquiatras clínicos na psiquiatria forense. É mais ou menos assim, Yuri. Você tem o cardiologista clínico e o cirurgião cardíaco. Você pega um cardiologista clínico para fazer cirurgia. Não vai fazer nada. Só que na cirurgia ele nem se atreve a pôr o pé na sala cirúrgica, porque senão ele vai ser expulso de lá. Tá certo? Agora, na psiquiatria, parece que não tem limites, não tem coisa nenhuma. Então, o que acontece? Eles vão lá e fazem umas porcarias que não tem nem tamanho, né? Não tem nem o que dizer sobre isso. E, infelizmente, juízes, promotores e advogados, que são cultos, ainda que muito cultos, são leigos. E o leigo, como é que ele vai criticar? Se escreve mais ou menos, etc., parece que aquilo lá é verdade. E não é. Então, nós atravessamos esse período. A psiquiatria é extremamente decadente. E por que eu também estou aqui conversando com você? Tenho feito palestras para jovens, para as ligas de medicina legal, de psiquiatria, porque eu acho que o futuro está com vocês jovens. Os médicos jovens serão os vingadores dessa geração perdida que está por aí. É uma geração um pouquinho antes da minha. Vocês são 2 gerações antes. Então, eu acho que vocês serão os grandes vingadores. E eu percebo nos médicos jovens uma vontade de colocar as coisas no lugar, incorporando toda essa tecnologia do momento, que é fantástica, com a tradição. Ou seja, é uma espécie de tradição em marcha, mas está na geração de vocês. Eu acredito que tem muito disso, porque é como o senhor falou, né? A gente tem que acabar pegando o que a gente tem de melhor de antes, né? E ter uma análise crítica do que a gente vê como que precisa melhorar, né?
E essa questão que o senhor está falando que, assim, infelizmente, ela ocorre na medicina legal também, né? Que é um pouco dessa que a gente fala, às vezes, uma terra de ninguém, né? Como o senhor bem falou. Infelizmente, na psiquiatria forense, achava até que um pouco menos, mas, infelizmente, é o mesmo parâmetro, né? Talvez porque nos últimos... no século passado, a questão da, da medicalização excessiva, né, no caso da psiquiatria, como o senhor bem comenta lá no livro, também da questão do DSM, né, essas coisas influenciaram sobremaneira nessa forma de se ver a psiquiatria, que eu não poderia ver diferente, porque assim, eu entendo que para você saber fazer um diagnóstico, para você fazer uma análise adequadamente, você tem que partir da psicopatologia, né? Você perguntar para quem sabe atualmente, né, sobre Jaspers, né, sobre esses grandes psicopatologistas, a gente vai ver poucas pessoas tendo como. Quando eu vejo algum autor citando o Jaspers, eu já falo, poxa, esse realmente está sabendo, né? Esse é bom, esse eu tô confiando completamente. Então, eu acho que esse processo que o senhor falou, né, da nossa geração, ele é cabível, sem dúvida, mas graças também a colegas mestres como o senhor, com tantos outros que se dedicam à medicina seriamente e que tem base, né, psicopatológica, base, vamos falar, né, das outras áreas, fisiopatológica, exato, de propedêutica e tudo mais, que a gente deve, né, adaptar à atualidade. Isso é um desafio. Eu até entendo que isso seja um processo, né? Porque tem geração que às vezes foi inundada de uma maneira com outras técnicas que a gente hoje questiona, mas é uma constante rotação. Mas esse ponto realmente é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada e, assim, eu faço o meu melhor aqui nesse perfil para, pelo menos na área da perícia e também às vezes flertando com os seus devidos cuidados na psiquiatria forense para levantar essas questões de tanta importância que é ter uma base metodológica, né? Eu acho que é um ponto fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, é básico. E isso, eu volto a insistir, eu acho que a sua geração vai ser a geração que vai vingar, que vai colocar, porque o pêndulo do relógio foi muito para lá. Entendeu? Ele vai voltar, e vai voltar com a sua geração. Você sabe que a gente estava falando de história, então a psiquiatria, ela sempre foi, a psiquiatria séria, ela sempre foi baseada na psicopatologia. Aliás, a medicina é baseada na patologia, não é? Por exemplo, você tem uma mancha na pele, você fala, é câncer, mas precisa ver se o anátomo patológico vai falar que é câncer ou não. Então, a verdade está na patologia, no caso, na psicopatologia, que ela é independente da corrente que você segue. Se você seguir mais uma linha, vamos chamar assim, exageradamente mais organicista ou mais idealista, a psicopatologia é uma só. É uma só para tanto faz aquela sua formação que melhor te satisfaz. Por exemplo, uma fuga de ideia é uma fuga de ideia, tanto faz qual que é a sua doutrina. Um delírio é um delírio. Um pensamento acelerado é um pensamento acelerado. Não sei se foi a minha aqui. Nos anos de 1985. 86, quer dizer, foi lá para trás. Mas claro que começa, mas vai explodir mesmo nos anos 2000. Mas começa assim. Começou nos Estados Unidos. A psiquiatria ela era de orientação europeia, né? Europa, de modo geral. França, Itália, Alemanha, Portugal, Brasil, Argentina, Chile. Eram grandes expoentes da psiquiatria, com descrições puras dos casos, aquela psicopatologia linda, maravilhosa, e sempre foi. Né? Aí, quando chegou em 1985, tinha um americano, que eu não vou me lembrar o nome dele, eu só me lembro o sobrenome, mas eu não vou falar. Mas ele era, com todo respeito,
eu vou usar no sentido etimológico, tá certo? Porque por isso que eu vou fazer, era um imbecil, tá certo? Um imbecil, mas no sentido etimológico. In é negação, e Exato. bacillum é bastão. Imbacillum é o que não tem bastão, que não tem o apoio da cultura. Sim. Ele era um imbecil sem cultura, mas ele era político. E ele estava lá na política, era um psiquiatra, e ele estava lá na política e tal, e ele ficava indignado que tudo acontecia na França, no Brasil, e tudo quanto é lugar, menos nos Estados Unidos. Por quê? Porque os americanos, além de serem monoglotas, ou seja, só lêem inglês, e os bons livros, eles eram em outras línguas, eram em português, em francês, etc. Ele ficou indignado, porque ninguém sabia nada. E nos Estados Unidos, o que eles faziam era ler Freud. Mas Freud, ele é idealista, é a psicanálise. Por que liam só Freud? Porque Freud saiu de Viena e foi durante o nazismo e foi morar em Londres, na Inglaterra. E lá ele escrevia também em inglês. Então o americano só sabia ler aquilo. E eles eram razoáveis nessa doutrina psicanalítica. Mas o psiquiatra não sabia nada, é zero. Era um horror. Então, o que aconteceu? Esse fulano, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele era político e tal, ele fez aquilo que se chama hoje protocolo. Ou seja, quantas vezes por semana você não quis pentear o cabelo? 1, 2 ou 3? Cruzinha. Quantas vezes por semana você não queria tomar banho? 1, 2 ou 3? Cruzinhas. Quantas vezes por semana? E assim vai indo. Não é? Aqueles famosos protocolos. Soma Sim. os pontos e bate no gabarito. Entendeu? Então, todo mundo podia ter um padrão estúpido, infantil. Não precisava ser nem médico. Nem precisa ser médico para colocar aquilo. Quer dizer, você não tem que ter aquilo, porque o médico, Yuri, você sabe que ele também tem um olho clínico. Ele tem, Com quando ele vai certeza. examinar, ele está vendo como é que está a coloração da esclerótida, como é que está, sabe? Ele percebe no modo, principalmente a psiquiatria, o corpo Sim. fala. Não é? Então, foi tudo nesse negócio de protocolo. E aí, nesse mesmo momento, saiu o DSM-3. DSM é a Classificação Internacional de Doenças, versão americana. Sim. Manual Transtorno Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. E isso ele colocou, então, copiando da CID, né, Classificação Internacional de Doenças. Ele colocou as patologias, a tabelinha para você dar diagnóstico, quantas vezes você não quis pentear, quantas vezes isso e aquilo, e também o gabarito, e depois uma coisa que aí começa também. Ele coloca, junto com o DSM-3, ele imprime um caderninho com remédios. 15 pontos, toma remédio ABC. 20 pontos, X, etc. Aí cresceram os olhos das indústrias farmacêuticas. Sim. E aí é aí que veio toda as indústrias farmacêuticas. Então, hoje se dá antidepressivo para parar de fumar, para emagrecer, para engordar, para, enfim, crise menstrual. E até mesmo, eu costumo dizer, se morrer o cachorro na sua casa e você tiver a infelicidade de cair numa formação, você vai sair de lá com diagnóstico e tomando remedinho pro resto da sua vida. É triste, né? Porque é como o senhor acabou de falar. Assim fica fácil. Você não precisa ter um raciocínio diagnóstico. Qualquer um faz, né? Se fosse tão fácil assim, é que parece que fica fácil, né? Mas o problema é justamente esse, porque você... do que a gente vê na prática, né, pericial, inclusive, né, não é nem questão assistencial, né, sem entrar ainda nesse mérito, né, mas é uma banalização de diagnósticos, é uma Sim. banalização, porque você pega uma infinidade de pessoas com vários padrões. Aliás, o que me assusta mais, até quando eu vejo relatórios,
ainda, é lógico, nunca chega até com certeza. Tem F, assim, do 33 ponto algum até o 9. 9 E milhões. lista. 9 É, milhões. e Você vai, sabe que e vai. eu peguei essas classificações, saiu a CID-11. É impressionante o número de patologias que foram. Mas o ser humano, ele mudou em 10 anos, ou 20 anos, ou 50, ou 100 anos. Tanto assim, para ter tantas patologias diferentes que nunca tiveram? Claro que não. E por que isso? Na minha concepção, porque o médico, para dar remédios, ele precisa ter um diagnóstico. Você vai no meu consultório, você não tem nada, não tem Sim. cabimento você sair de lá com um antidepressivo, tá certo? Ou com qualquer outro remédio. Então, você tem aquela gama imensa com aqueles protocolos onde tudo cabe, você vai receber diagnóstico. Yuri, eu vou contar uma para você que não porque eu fico indignado com esses negócios. Eu peguei uma revista de boa, que seria uma revista boa, brasileira, não vou falar o nome, Sim. da minha área de psiquiatria, e, e comecei a somar a epidemiologia das doenças mentais. Então, eu vi 5% transtorno do déficit da atenção, 4% alcoolismo, 3,5% esquizofrenia. Depois tinha psicose epilética, psicose, não sei quantos por cento, esquizofrenia, 6% transtorno bipolar, não sei, 6 ou 7% Alzheimer, etc. Aí eu somei tudo, deu mais de quase 35% de patologias. Então, eu vou falar o seguinte: se você, meu amigo Yuri, estiver conversando com 3 pessoas e elas lhe parecerem normais, o louco é você. Exato. A conta ficou fácil, né? Fácil. Ué, se 33% tem algum transtorno mental, você está Sobrou um. conversando com 3 pessoas, 2 parecem normais, quem o louco não é verdade? Quer dizer, É é um verdade. horror. É verdade. É uma decadência, sabe? Que, felizmente, a geração de vocês está chegando aí com força total. A gente tenta, e eu acho que isso é um trabalho constante, mas isso exige dedicação e atuação muito ampla, né, da, da profissão, né, que eu acho. Essa questão da formação, né, da formação após, né, a pós-graduação em sentido amplo, né, residência, enfim, que isso tem uma relevância muito grande e uma mudança de cultura, porque essa base metodológica é até difícil de falar, né? Porque ela é muito básica. Então, se a graduação não focar nisso, não frisar a importância disso, vai passando, aí vai para pós a graduação, continua, e aí tende até a perder um pouco o caminho, né? Porque você vai tendo uma deturpação de todo esse processo, né? Mas a dedicação que é inerente à profissão, ela é inata, né? Agora, o que é importante, que eu entendo como importante, né, da nossa geração, que é uma coisa que pode fundamentar, né, é o acesso à informação, que ele é muito grande, que ele pode ser muito benéfico e ao mesmo tempo danoso, às vezes, né? Hoje a gente tem uma gama de possibilidades de informações que são de péssima qualidade e informações que são muito boas, né? O critério, o senso crítico para avaliar também é um desafio até para a nossa geração, né? Essa é uma coisa que é importante frisar, que o acesso à informação ele é tão grande que às vezes ele dificulta. Engraçado isso, né? É engraçado e essa parte, você tocou num ponto de formação que é muito importante. A formação é muito importante. Eu acho, Yuri, que aí tem que ter também os órgãos responsáveis. Eles precisam parar com politiquinha, com todo respeito, de quinta categoria, né? E ter alguma Concordo. coisa efetiva.
eu não digo no sentido de punir, jamais. Eu acho que tem que ensinar e fiscalizar esses órgãos formadores. Então, eu acho que isso é fundamental também para a formação dos velhos. Precisa pôr as coisas no lugar. Eu acho que está tudo muito fora do lugar. Está, assim, com todo respeito, esculhambado. E é preciso mudar toda essa mentalidade. Eu confio, viu, Yuri? Confio nos jovens. Eu acho que os jovens... Está na mão dos jovens. E cabe, naturalmente, a todos, enfim, conduzir para um caminho bom. Eu acho que um dos pontos fundamentais é o ensino. Você tocou numa... Também. E outra coisa, Yuri, você viu a quantidade de escolas de medicina que estão deixando abrir. Isso compete, tem que ter raça, tem que ter coragem, tem que ir para cima das autoridades constituídas. Mas quem? Os conselhos. Sim. Os conselhos precisam ir para cima disso. Agora, não sei o quê, porque querem. No fundo, os conselheiros, eles acabam se acostumando e ficando amigo do político, não sei o quê, com outro político, e acaba entrando nessa. Por exemplo, outra coisa, você quer coisa pior do que você não ter o exame de revalida? Existe alguma... Você sabe do que eu estou falando. Então, perfeitamente. Mas é quem que apanha com isso? É a população. Agora, Exato. Apanha por quê? Apanha por quê? Porque, veja, você pega e fala, mas olha a ideia, que ideia, eu acho, estelionatária. Você tem. É melhor ter médico sem o revalida do que não ter ninguém. Mentira! Porque esses médicos não sabem nem tirar pressão. Se são médicos de verdade, você está enganando. Você podia ter um médico... Eu acho que tem que fazer carreira de médico. Isso sim. É perfeito. Básico. Então, como tem carreira, sabe onde? Na magistratura, no Ministério Público. Entendeu? Então, o médico que no início de carreira, ele vai para lá, para aquele cantinho. Mas depois ele vai indo, e vai fazendo formação, igual juízes, promotores. Por que não? Agora, você colocar esses médicos que vêm de fora de faculdade, você não sabe nem de onde são, que são chamados médicos cubanos, não é? Que não são só cubanos, é de tudo quanto é canto. Eles não sabem tirar pressão. Então, você vai... Complicado. Agora, ele sabe dar bom dia, boa tarde, como vai a senhora? E parece que está sendo bem cuidado. Bem cuidado, coisa nenhuma, é estelionato. Se tivesse um médico de verdade, ia tomar uma providência. Médico de verdade, que eu digo, é com revalida. Sim. É seguir o rito normal, né, doutor? O rito é esse. A gente vai para fora, por exemplo, vai para outro país, tem uma prova. Não pode ser assim, é uma coisa natural, né? A gente tem que seguir as regras do jogo, né? Isso é fundamental. E não é uma questão simplesmente profissional da medicina, é da população. É porque essa é uma visão muito ampla da sociedade, né? Que a gente fala, né? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente está lidando com consequências futuras. Como o senhor bem falou de questão de formação, é fundamental uma fiscalização, estar próximo, acolher esses médicos que estão se formando, e são situações das mais variadas, isso que assusta, né? Você quer ver uma coisa que também é fundamental? E o local de trabalho dos médicos, hein? Você que são médicos jovens. Agora, a quem compete? A quem compete? Porque você vai lá, faz uma coisa, você está atendendo no chão ou na maca, casos graves, que não pode se atender, e depois sobra para quem? Para o médico. Ele faz o que ele pode, dentro daquela situação esdrúxula. Agora, o que precisa? Fiscalizar preventivamente os locais de trabalho. Não pode, tem que fechar, acabou. O hospital que não serve isso, aqui, fecha, tem que tomar providências. Agora, quem compete? Tem que ser pessoas vocacionadas para isso e pessoas honestas também, não é? Com certeza. Então, tem muita coisa para fazer, viu, Yuri? Você que faz medicina legal, faz uma pessoa séria,
tá nessa área, você sabe o quanto o negócio é difícil. Agora, as outras especialidades, não penso que elas ficam atrás, você sabe melhor do que eu. Ah, São sim. os jovens. É verdade, é verdade. É uma coisa ampla, né? A gente vê na medicina legal porque a gente filtra não é o melhor termo, mas é porque a gente acha que recebe, talvez seja, como a gente recebe as situações, tanto do periciado, até pelos documentos médicos, a gente vê as situações de atendimento, a orientação em relação a prontuário, a documentos médicos, a gente vê que é uma situação que precisa de cuidado, precisa de orientação, precisa de ser fácil acesso, né? Como o Sim, senhor falou, essa questão, e isso eu entendo, como o senhor falou, na questão dos conselhos, é fundamental, né? A gente tem que ter uma abertura e, inclusive, aproveito para caso os colegas que acompanham aqui não saibam, Dr. Guido e tantos outros colegas de renome estão concorrendo pela chapa 2, novo CREMESP, aqui em São Paulo, os colegas daqui de São Paulo. Eu declaro aqui abertamente, com muita satisfação, meu apoio a vocês, porque as propostas são excelentes em prol da medicina. A medicina e, consequentemente, a sociedade. É isso que a gente tem que pensar. Então, quem quiser conhecer, tem o perfil deles, tem o site, então eu recomendo fortemente que conheça. Vão lá ver o que tem de propostas, vocês verão que são propostas decentes para a nossa profissão no estado de São Paulo, mas é claro que isso impacta no Brasil. A gente está falando de conselhos, né, doutor? A gente está falando de uma coisa que envolve a profissão. Né? Obrigado, viu? Eu não ia tocar nisso, porque, enfim, eu vim aqui para bater um papão com você, que eu conheço desde o primeiro ano de faculdade. Sim. Desde o primeiro ano, você primeiro... Eu me lembro, você me chamou em todas as suas atividades, grandes atividades, com público imenso. Com muito prazer. Mas, nossa, foi um privilégio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e depois de formado, você continua ainda ligado nas ligas. Né? Com certeza. Com certeza. Mas eu não ia falar dessa parte, mas enfim, já que você tocou, são todo esse grupo. Por que eu fui para esse grupo? Porque, enfim, eu faço minha psiquiatria forense 24 horas por dia, sou ligadíssimo nisso, adoro. Mas por que eu acabei entrando nesse grupo? Primeiro, é um grupo que não tem nenhum que foi conselheiro, nada. Sim. Não tem pessoas que já têm viés, não, Exato. nada. Então, todos novos, todos aguerridos, tem médicos jovens, metade, meio a meio, homem e mulher, Sim. que está aqui, quase meio a meio, homem e mulher. Todas as especialidades estão contempladas. Né? Tem mais de 10 professores de faculdade, jovens também. Então, eu acabei me entusiasmando. Mas eu acho que uma das coisas, digamos que essa chapa ganhe, tá certo? Eu acho que, sabe o que precisa criar? Câmaras técnicas de médicos jovens. Perfeito. Câmaras técnicas de médicos jovens. Nada de pôr pessoas... Porque vocês que estão no dia a dia, é vocês que têm que ver. Sim. Isso é básico. Câmaras técnicas. Para quê? Para ajudar, para fazer, para sentir. Então, eu acho que... Orientar. Bom, eu não vim aqui também para falar de política, mas se alguém votar chapa 2, eu agradeço mesmo. E olha, a intenção é a melhor possível, é a melhor do mundo. E uma vez eleitos, a gente espera não decepcionar, óbvio. Né? Agora me conta o que você anda fazendo de bom. Muita perícia, muita perícia, graças a Deus, doutor. Faço muita perícia judicial, né? Às vezes assistência técnica, né? Que a gente vai aos poucos, né? Mas principalmente é perícia judicial, né? E também às vezes faço perícia às vezes não, faço perícia pelo Detran também. Segui a medicina de tráfego também. 2 áreas periciais, né? Então eu sigo muito isso. Ótimo. Eu vou contar uma coisa para você que na minha área. Existem crimes praticados por doentes mentais. Então, são doentes mentais criminosos. Isso, enfim, sempre existiu e sempre existirá. São doentes, por exemplo. Mas o que eu tenho percebido, até
até os anos 2000, eu trabalhei muitos anos em manicômio judiciário, lá em Franco da Rocha. Eu costumo dizer que foi lá que eu comecei, que eu nasci profissionalmente, que eu troquei os primeiros passos, que eu aprendi a andar sozinho e também foi a minha catedral. Eu aprendi muito. Imagino, eu imagino. Muito. O Hospital de Juqueri eram 13 mil internados. Então, eu estou falando com complexo, médico, né? Beleza, era uma beleza, porque você aprende mais. Mas, então, eu me lembro que naquela época, que existia uma formação mais técnica, mais rígida, não existia improviso de peritos. Quando uma pessoa era dada como doente mental e portadora de alta periculosidade, tá certo? Ela não pode voltar para a sociedade, porque se ela voltar, ela está correndo risco, ela mesma, alguém vai lá e pode até morrer, pode, Sim. existem, e também para que ele não cometa crime contra pessoas que, indefesas, contra pessoas que nunca viu. Então, é para salvaguarda social. Então, normalmente, isso acontecia. Então, às vezes, esses internados, eles precisavam ficar muitos anos. Então, eu peguei internados com mais de 20, até mais de 30. E aí começou nos anos 2000 para cá, com a improvisação de médicos clínicos para fazer perícia, eles começaram, mas como 30 anos? Os improvisados, não os peritos verdadeiros. Os improvisados, mas como? Coitado, tá há 30 anos. Então, foi uma tentativa de vários internados de eles colocarem na rua, voltar para o meio social. Yuri, só deu zebra. Com certeza. Ou morreram, ou mataram, ou estupraram, etc. E hoje, com certeza, isso aconteceu. E hoje, o que eu vejo com essa mentalidade de peritos improvisados na psiquiatria, o que eu vejo é que a dificuldade para se reconhecer num tribunal do júri, ou mesmo num processo, que aquele indivíduo cometeu delito por ser doente mental. Você estudou em Santos. O Senise, que eu vi que estava aqui na sala, não sei se ele está ainda. Tá por aí, com certeza. Senise, é outro grande da medicina, que também estudou em Santos. Teve um crime em Santos que foi extraordinário. Não, o crime há muito tempo, mas o julgamento não faz muito tempo, que foi lento. Era um dentista, delírio de perseguição, sentia-se perseguido, fez o consultório dele, parecia um Big Brother, com câmera em tudo quanto é canto, ele ficava, era, enfim, esquizofrênico, paranoide, com delírio de perseguição, e daí para ninguém pôr defeito, tá certo? Então, o que ele fazia? As vozes diziam, falava assim, olha, vai lá e mata aquele fulano, porque ele está te perseguindo, ele não presta. Vozes imperativas, né? Normais, etc. Normais, eu digo, psicopatológicas, não é? Sim. Etc. Bom, muito bem. Então, olha como ele matava, em Santos. Ele comprou 2 perucas, uma Black Power de carnavalescas e outra uma peruca loira, carnavalescas, as duas. E ficava plantado horas, até fotografavam ele, horas, esperando a vítima. Aí a vítima passava, nem sabia o que acontecia, ele vinha por trás e matava pelas costas. Matou 5. Quer dizer, um delito absolutamente bizarro, incompreensível psicologicamente. Para compreender, só pode ser pela psicopatologia, alucinações, delírios, etc. Ele faz tudo aquilo. Bizarro, totalmente bizarro. E mais um monte de psicopatologias que, examinando, aparecem. O júri achou que seria um benefício para ele se fosse internado num manicômio judiciário, que é o lugar onde ele viria. Por quê? Porque parece que a doença mental, ela estaria absolvendo o indivíduo. São esses paradigmas errados que precisam ser mudados também.
Bom, não sei por que eu falei isso. Eu falei que eu me Não, lembro. mas é interessante, eu acho até interessante esses casos, porque o que atrai muito, né, a curiosidade da psiquiatria forense é justamente essas questões, a morfologia do crime, como que pensam, né, a relação de causa e efeito com um transtorno e um crime, né, a forma de que ele é executado. Então, esses casos chamam muita atenção, né, inclusive dessa questão histórica que a gente estava comentando, né, doutor, não, tem algum caso, assim, mais antigo que talvez isso tenha sido descrito de alguma forma também que era meio bizarro, que o senhor lembra, assim, de mais da antiguidade, mas é claro, né, isso depende de registro, né, Na de literatura, você progresso. pergunta, Isso, existe muitos casos, porque todos esses livros de psiquiatria forense clássicos, depois de Paulo Zakia. sim, Depois de Paulo Zakia, na virada do século XIX para o século XX, vem o primeiro livro de Richard Kraft-Ebing, que é tratado Psicopatologia Forense, em várias línguas e tal. E legal. esse já tem os casos que ele examinou, que são casos clínicos, como se fossem exemplos, paradigmas. Sim, Então tem todo o laudo, morfologia do crime. E isso daqui sempre foi comum. O Pacheco e Silva aqui em São Paulo sim, fazia também, que lá dos primórdios de Juqueri. O próprio Franco da Rocha, Francisco Franco da Rocha, ele tem um livro chamado Esboço de Psiquiatria Forense, ele conta casos clínicos. E os livros europeus, os franceses, os italianos, eles têm muitos casos clínicos. Aliás, o Lombroso é o que mais tem. Você sabe é que eu tenho verdade, aqui pertinho de mim as obras completas do Lombroso. Ele é completo, muito malquisto, completo. Ele é muito cara, malquisto, mas ele teve um azar. O Lombroso teve um azar. Que é, ele, na época que ele viveu, ele teve um opositor dele chamado Agostino Gemelli. O Agostinho Gemelli, que ele dá até nome ao hospital no qual o Papa fica internado quando precisa. E ele é, era padre católico, um grande pensador, filósofo e tal, dava aula na faculdade ali. Ele era bom, culto. E ele como padre de uma determinada, eu não sei qual que era a linha dele, ele achava que todos nasciam puros. E o Lombroso tinha o famoso criminoso nato de Lombroso. Então, um sim, bateu de frente com o outro. E como o Agostinho Gemelli ele tinha púlpito, não é tribuna, tribuna tem todos, púlpito é o de igreja, não é? ah, sim, Então ele doutrinava, e quando o Lombroso morreu, eu tenho aqui também, na biblioteca, cara, ele escreveu uma obra assim, o funeral de um mestre e de uma doutrina, e enterrou Lombroso. E aí Lombroso ficou como sinônimo de tudo que não presta, não é? Mas não é, ele verdade, tem uma obra boa e tem, apenas para terminar, ele tem todos esses casos clínicos que detalhados. Tá? bacana, No nosso tratado também tem vários casos sim. clínicos. Eu acho fantástico isso porque serve de referência também, né? Para a gente ver a forma como a construção lógica, né? Do raciocínio lógico que é inerente da perícia, e o senhor pontua bem isso no seu tratado, que é fantástico. Essa, essa questão da descrição, né, da literatura ao longo do tempo, ela é importante porque passa justamente isso, né? Essas nuances, né? Porque, caso contrário, se perde muitas vezes, né? E eu acho interessante a questão de registro histórico por causa disso, né? Mas de todas essas coleções que o senhor tem aí, eu imagino que deve ter sido alguns anos garimpando e não foi lá do outro lado, né? Lá no velho continente, né? Certeza. Olha, garimpo não, garimpo, continuo. Eu continuo. Eu continuo garimpando. Hoje, Imagino. hoje os locais de garimpo são bem menores, mas eu garimpo em tudo quanto é canto. Mas eu tenho uma outra felicidade também. Esse do Paulo Zakia é máximo porque é o primeiro
de psiquiatria forense editado no mundo. Mas Sim. eu garimpei durante mais de 20 anos. Eu garimpei o primeiro livro de psiquiatria, um dos primeiros livros de psiquiatria, que é justamente de Philippe Pinel. Sim, nossa Philippe senhora. Pinel. E, peraí. Esse é clássico também dos clássicos, né? Esse é um grande clássico. E, não, ele está para o lado de lá. E aí, o que aconteceu? A gente não tem tempo mais, né, o Yuri? Então, eu acho que ainda acho que dá ainda. Fica à vontade, tá? Eu acho que ainda tem. 3 minutos? Porque eu não sei, eu acho que ele não cai mais com 1 hora. Eu acho que ele ainda dura um pouco mais. Porque acho que ele me avisa aqui quando acaba. Tá, a gente vai às 7 horas para eu também me programar. A hora que o senhor quiser, a gente para aqui, mas já está dando acho que 1 hora agora. Reunião, por incrível que pareça. Eu tenho reunião 8h15. Não, beleza. Então, vou te contar do Pinel. Aí o Pinel, eu fiquei garimpei, que é o primeiro livro de psiquiatria editado. Philippe Pinel, é o pai da psiquiatria. Enfim, uma pessoa... Aí um dia eu garimpei em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Que eu viajava, ia, primeira coisa, vou num alfarrábio. Ia lá e tentava, não conseguia. Aí um dia eu estou numa feira de arte no Clube Hebraica. E lá tinha um livreiro, o Paulo Rosenbaum, que é meu amigo médico. Eu passei e ele falou, Guido, eu tenho Pinel. Falei, imagine, Pinel aqui no Brasil. Eu garimpei tudo quanto é canto e ele tem Pinel. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o livro, falei, nossa, é o Pinel. Mas eu nunca tinha pego um livro autêntico, verdadeiro, de Philippe Pinel. Eu sabia, mas eu não queria ter, mas sabe aqueles objetos de desejo? Bom, claro. E aí ele falou um determinado preço, falei, não dá. E foi embora para casa. Mas eu não consegui dormir, porque fiquei com o Pinel na cabeça. Ele fica aquela coisa, né? Aquele negócio. Bom, pessoal, no dia seguinte, eu fui lá, eu tinha uns dólares que tinham sobrado de viagem, não sei o quê, contei e tal. Falei, Paulo, deixa eu ver se eu tenho. Onde está o meu Pinel? Pera, Esse é clássico. Claro, fica à vontade. Esse livro bom, Pinel é referência na psiquiatria mais clínica, né? Mas é Achei. Achou? Olha, essa live está só com preciosidades de obras, hein? Não, esse não tem. Eu acho que talvez seja um dos únicos também original, né? Eu imagino. Aí eu cheguei, peguei o livro. Esse aqui, olha, é pequeno. Olha que beleza. Olha, isso aqui é uma raridade. Nossa, com certeza. Nossa Senhora, gente do céu. Tratado médico-filosófico sobre alienação mental. E aqui a página vai. E ele, como é a Revolução Francesa, lá, ele tem lá ano 9 da Revolução Francesa. Sim. Que dá no começo da Revolução Francesa, que é o 1801. Era referência, né? Mas aí eu peguei o livro, o Paulo é meu amigo, o Paulo Rosenbaum é meu amigo. Eu peguei o livro, falei, meu Deus, é autêntico. Como é que coisa. Opa, tá um Pinel autêntico, que coisa, não sei o quê, não sei o quê. Peguei o dinheiro, pus em cima da mesa, falei, Paulo, pus o livro embaixo do braço, falei, chama a polícia. Me manda esse livro é meu, eu vou sair daqui com esse livro. Tá pago. Pegou, contou o dinheiro, falou, Guido, poxa vida, ele estava querendo comprar um Hahnemann, que é um primeiro da homeopatia, né? Não sei o quê. Falei, não quero nem saber. Então, tá bom, então esse Pinel está aqui comigo. Que é uma coisa que eu acho ele... enfim, são os livros, são objetos de desejo. E garimpei muito. Eu tenho uma pequena coleção, tá certo? Pequena coleção. Mas muito impressionante. De psiquiatria forense e um pouco também de medicina legal, que é a mãe
da psiquiatria forense, não é? Com certeza. Não, essa história é Mas, sensacional, olha, você vê, eu né? vou aqui, eu não sei se o pessoal que está entrando, eu não sei se ele está entrando agora. Esse aqui é bom. Vocês conseguem Quem me ouvir. dera. Mas é Fico lisonjeado. esse aqui é muito bom. Esse é o livro que o Yuri escreveu junto com a Cristina Okamoto. É um livro maravilhoso, é um livro muito bem feito, e outra coisa, é didático. Então, os livros Legal. didáticos são maravilhosos. Eu gosto de coisa que você pode tirar suas dúvidas. Eu uso muito, Yuri. Uso mesmo. Sim. Quando eu faço os laudos, às vezes eu preciso citar determinadas coisas. E eu acho que eu vou buscar no seu livro, viu? Meus parabéns. Que honra, que honra. Quantos anos você tinha quando você publicou? Olha, foi publicado, foi ano passado, estava com 29. 29. 29 anos. Meus parabéns, viu? Eu publiquei Que isso? o meu primeiro livro de noções básicas de psiquiatria forense, eu tinha 42. Antes eu não conseguia. Jovem, jovem. Muito bom. Para você já estava. Não, longe disso. Publicar o primeiro desta qualidade. Imagina, que isso. Aí é outra coisa. Não, o nosso noções básicas também tem. Você tem que publicar com qualidade, não pode ser. Sim. Mas antes não. É que você se esforça para aquilo que você quer desde o primeiro ano de faculdade. Eu me lembro disso, mas. E não é politicagem, não. Porque é inspiração contigo também, sem dúvida nenhuma. Não falo abertamente, não é por. Obrigado. É muita inspiração e de. Vamos fechar. Sim. É assim, eu tomo ainda um cafezinho antes de entrar às 20h15. Perfeito, meu amigo, perfeito. A gente vai conversando aí, mas marca outras lives em outros momentos. Bom. É uma satisfação muito grande. Acho que não teve nem. Teve só. Dá só uma pergunta aí, rapidinha. Não, tem um colega. Claro que dá. O Renan, amigo de turma, meu, fissemista também, como nós, pediatra. Arambacan. Ele perguntou aqui, doutor Guido. Não sabe, desculpe, Yuri. Imagina. Mas você não sabe, é nosso grito de guerra, né? É verdade, de verdade. Arambacan a gente às vezes fala com tanta naturalidade. Exato, precisa explicar. O Renan, ele perguntou assim, doutor Guido, como pediatra, vejo esses sobrediagnósticos diariamente. O senhor observa danos sociais importantes na vida adulta desses pacientes? Observo. Importante, né? Isso daí é uma coisa que... Claro. Você sabe o que preocupa muito? Existe um diagnóstico que ele é usado e abusado. Já teve problema no próprio Estados Unidos, que foi processado, depois conseguiram ali não sei o quê e tal, com o déficit de transtorno de atenção, transtorno de atenção e hiperatividade, TDAH. E toca Ritalina. Por que a Ritalina? A Ritalina, ela é um estimulante. Então, se você dá para a pessoa certa, que antigamente se chamava disfunção cerebral mínima, mas o diagnóstico era muito, muito, muito mais restrito, para só quando tinha mesmo. Hoje, se você desafia o professor, se você briga com o pai, se você é um adolescente meio rebelde, você está arriscado a ter, né? aqueles protocolos, entendeu? E tomar um diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E tomar Ritalina. Agora, faz um mal miserável. Porque, primeiro, Ritalina é dia. Segundo, Ritalina errado, você vai acender, a pessoa vai ficar ligada sem necessidade. E por que dava? Agora tem um detalhe interessante. Por que davam no passado, bem dado, a Ritalina para o déficit, para a disfunção cerebral mínima? Porque você tem a parte instintiva que fica numa parte, vamos dizer assim, subcortical, e o córtex. E quando... O que acontecia? Com disfunção cerebral mínima, ele
tinha movimentos impulsivos, então, porque o córtex não regulava, né? Não segurava. Então ele ficava explodindo com coisas, com isso, com aquilo e tal. Então você dava o quê? A Ritalina, que estimulava o córtex para segurar esses impulsos. Agora, se não é isso, se não tem essa disfunção cerebral mínima, bem mensurável, bem vista, que o diagnóstico psicopatológico sabe e é bastante raro, você dá a Ritalina para um cérebro normal, você faz um estrago miserável. Verdade, suprime, né? Você acaba suprimindo e tem efeitos, né? Colaterais e tudo mais. É muito séria essa situação, muito séria mesmo. É bem lembrado pelo Renan. E estamos falando de crianças, né? Coisas que a gente vai ver muito lá na frente, né? Outro ponto importante, já que você tocou nesse ponto de criança, existe um erro grave em dar diagnóstico de psicopata infantil. Não existe psicopata infantil. A psicopatia, que eu chamo de condutopatia, porque a pateia, a patologia da conduta, é sempre maior de idade, porque a adolescência é um período de rebeldia, de transgressões, nem todos, mas muitos. Sim. Você está se encaixando nas coisas, ainda não achou. Então parece que é, entre aspas, psicopatia, mas não é. Sim. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Os efeitos podem, ainda mais falando de condutopatia, né? Imagina, né? Olha o rótulo que se coloca numa criança, né? Muito grave, né? Muito complicado isso. Tem que ser criterioso, mas não é critério de protocolo, né? Psicopatológico. Exatamente. Médico, não é? Médico. Exato. Psicopatológico. Exatamente. Mas está Exatamente. na sua geração e nas gerações que estão chegando. Eu tenho certeza que vai. Eu já vejo com os jovens que eles já estão ligados. Você tentando. É lógico que, peraí, é remédio para tudo, tudo tem diagnóstico. Não, peraí. Outra coisa, você sabe uma coisa que é muito importante? Você fala, mas aumentou muito o suicídio em jovem. Tá legal, tá certo. Mas o jovem, isso é básico. As pessoas que te assistem são jovens e vão lidar com jovens. O jovem, ele não quer se matar, ele quer matar aquela coisa que ele não consegue lidar. Então, por exemplo, ele foi zoado ou, brigou com o amor, mas aquela situação ele não pode com ela. É uma situação que ele não consegue lidar. Ele quer matar aquela situação. Mas como ele não tem saída, ele se mata. Agora, o que fazem esses médicos errados? Eles entopem de antidepressivo. Não adianta nada, porque é camisa de força química. Camisa de força química. Você tem que chegar, falar, vem cá, cara, me conta aí o que houve. E abrir as perspectivas. Sim. Aí ele vai ver que não é nada disso, vai, enfim, libera. Bom, exato. Yuri, é isso. Tá certo, meu amigo. Eu agradeço demais o nosso papo aqui, é sempre sensacional, foi incrível que trouxemos. O pessoal teve a oportunidade de ver aqui relíquias da história da medicina, né? Especificamente medicina legal e psiquiatria forense, e da psiquiatria também, com o Pneu. Com o nosso amigo Guido aqui. Obrigado, viu, Guido, pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é muito curta e você ter disponibilizado um tempo aqui com a gente é fantástico. Obrigado mesmo. E contamos que teremos mais oportunidades sempre. Obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado mesmo, Yuri. Olha, sempre que você me chamar, eu venho com o maior prazer. Eu adoro conversar com você e com a sua plateia. Muito obrigado mesmo. Até uma próxima, se Deus quiser. Com certeza. Um abraço apertado em todos. Um abraço. A você e em todos que estão nessa sala virtual, hein? Um abraço apertado com a você. Certeza. Obrigado, viu? Tchau, obrigado, gente. meu amigo. Obrigado. Uma boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.